Bom dia a todos, obrigada pela presença. O tema de hoje, ele vem junto de uma palestra que a gente está programando sobre insuficiência cardíaca, tá? Então, na próxima semana, né, se tudo der certo, dia 11, a gente vai ter uma palestra sobre insuficiência cardíaca com a Tessa, tá? Então, eu achei uma boa oportunidade para a gente discutir a dieta hipossódica. Muitas vezes a gente acaba deixando de lado essa orientação, né, e principalmente nós médicos, né, que a gente recebe esses pacientes com insuficiência cardíaca, a gente acaba, ou hipertensão, a gente acaba esquecendo aí como que é importante a orientação de dieta hipossódica. Então, eu quis trazer essa apresentação hoje, e aproveitar também a experiência da Mariana, que já trabalhou em centro de saúde, depois ela vai contar um pouquinho, tá? De como fazer isso na prática, que não é tão simples assim. Então, começando, né, sempre quando eu vou trazer uma informação, eu olho as diretrizes, né? Então, a gente tem uma diretriz do ano passado, de 2020, sobre hipertensão arterial resistente, e o que ele traz sobre restrição de sal é esse trechinho aí que eu colei aqui no slide, né? A orientação continua, né, de 2,5 gramas de sal, né, então varia entre 2 gramas e meio, né, orientação de sódio, que é considerada uma dieta hipossódica, né, mas ele mesmo ressalta aqui a dificuldade de aderência em longo prazo dessa dieta muito restritiva, né, e aí, a indicação principal da dieta hipossódica nos hipertensos, principalmente os afrodescendentes, né, que são indivíduos que são mais responsivos a essa restrição de sódio, né, e respondem melhor com redução da pressão. E também tem a diretriz de 2019, né, super recente, que também reforça a importância da orientação da dieta, né, dentro da mudança de estilo de vida, né, mas a dieta hipossódica, ela, na verdade, ela fica aqui junto com várias outras estratégias, assim, de orientação de dieta, né, ele é uma opção, né, de orientação, mas, na verdade, se você orientar uma dieta saudável, né, com preferência de hortaliças, frutas, né, laticínios com baixo teor de gordura, grãos, né, baixo teor de sódio, no fundo você já está fazendo orientação de dieta hipossódica, né? Então, aqui eles trazem essas outras dietas, né, e essas outras orientações que, na verdade, elas incluem a orientação de dieta hipossódica, mas ele faz uma abordagem mais abrangente, né, com alimentação saudável, né, e que, na verdade, acaba virando aí uma dieta hipossódica para o paciente que tem um consumo aí de muito industrializado, muito embutido, né, então acaba sendo eficaz da mesma forma. E aí aqui eles trazem nessa mesma diretriz de prevenção cardiovascular, né, que o brasileiro, ele tem uma ingestão de sódio, assim, muito grande, né, acima, mais que o dobro da recomendação pela OMS, né, 9 a 12 gramas de sal por dia, mais ou menos, e que é acima aí da média mundial também, né, e principalmente às custas de alimentos processados e ultraprocessados, né, e aí o próprio Ministério da Saúde tem tido algumas iniciativas, inclusive algumas publicações referente à quantidade de sódio nos alimentos industrializados, né, foi imposto metas, né, de redução de sódio aos fabricantes, né, e essas metas para alguns alimentos foram cumpridas, né, então, comparado aí a 10 anos atrás, né, se não me engano é 2006 a referência que eles colocam lá, houve uma redução significativa da quantidade de sódio nos alimentos, né, ainda assim, se for uma alimentação baseada em produtos industrializados, vai haver aí um consumo excessivo de sódio, né, e aí, é sempre importante reforçar com o paciente aí a preferência por frutas e vegetais, né, dentro aí
das orientações para mudança de estilo de vida, e principalmente na prevenção primária. Então, aquele paciente que é pré-hipertenso, o jovem, o adolescente, a criança, né? Então, são orientações importantes a serem aí incluídas nas orientações aí de vida saudável, tá? Importante respeitar, né, as individualidades, né, as preferências regionais, mas se você orienta, né, que haja uma redução no consumo de industrializados, certamente já vai haver uma redução do consumo de sódio junto com isso, né. E aqui, só para lembrar, né, que a recomendação de dieta hipossódica, né, de redução de sódio na dieta, né, é classe 1A de recomendação no tratamento dos hipertensos, para todos os hipertensos, para todo aí o estágio de hipertensão, né? Então já é sabido o benefício dessas orientações, né? Além da recomendação de medicamento, de metapressórica e tudo mais. E aí, a gente tem um estudo que eu achei bem interessante, que inclusive é uma referência que a diretriz de prevenção traz, né, que eles fizeram um estudo randomizado para estudar o efeito da dieta hipossódica no organismo, né. Então, eles separaram, né, convidaram pacientes com hipertensão resistente, né, em segmento ambulatorial, dividiram em 2 grupos, um que ia receber uma dieta hipossódica, né, com restrição importante de sódio, controlada aí com suplementos, né, uma dieta bem balanceada, e uma dieta hipersódica, né, que o paciente ia manter a dieta habitual e adicionar tabletes de 6 gramas de sódio todos os dias. E aí ele comparou aí diversos parâmetros clínicos, laboratoriais, né, do efeito dessa intervenção por 4 semanas, tá? E aí, interessante... e aí, quem fez uma dieta hipossódica fez uma dieta com suplementação de potássio, né? Que também é sabido que tem uma redução, um efeito na redução da pressão, tá? E aí, comparando aí os 2 grupos, a gente observou, de fato, menor excreção de sódio, né? Que o sódio urinário em 24 horas é o nosso padrão para saber da ingesta de sódio, né? Então, de fato, quem recebeu uma dieta menor teve significativamente menos sódio na urina de 24 horas, né, que a gente vê aqui a medida, né, a hipersódica 252, né, que ele está em milimol em 24 horas, para 46, né. Um BNP menor, né, que é uma substância que é liberada aí, por estímulo de hipervolemia, né, de distensão do átrio direito, principalmente, né, e aí ele aumenta a retenção hídrica também, né. O paciente perdeu peso, né, em média aí 1 quilo a menos aproximadamente, né, teve uma menor taxa de filtração glomerular, né, e redução importante da pressão. A sistólica reduziu 22 milímetros de mercúrio, né, e a diastólica 9 milímetros de mercúrio. E também outros parâmetros de rigidez arterial, que também são marcadores de risco cardiovascular, também foram observados uma redução. Inclusive aí a medida da pressão, tanto no consultório quanto na medida do mapa, né, aquela monitorização de 24 horas, né. Então, aqui para reforçar o efeito aí, você vê em curto prazo, né, 4 semanas de intervenção, a gente observa aí uma redução significativa da pressão, né. E aí a diretriz reforça essa importância, né, da dieta hipossódica, principalmente para aqueles mais sensíveis ao sal, né. A gente lembra daquele histórico, né, dos negros que vinham aí no navio, né, e ficavam longos períodos sem água. Então os que sobreviviam eram aqueles que conseguiam reter mais sódio e reter mais água, né. Então foi uma seleção natural aí dos pacientes que conseguiram sobreviver, os negros, afrodescendentes, né, e eles são mais sensíveis ao sal, então quer dizer que eles retêm mais sódio, né, então uma dieta hipersódica, eles vão reter mais sódio, reter mais líquido e ficar mais hipertensos. E aí, interessantemente, né, o IEC-BRA, ele aumenta a sensibilidade ao sal nesses pacientes, então eles, ao mesmo tempo, eles são mais responsivos à dieta hipossódica, mas eles ficam mais hipertensos numa dieta hipersódica, né? Então, teoricamente, aqueles pacientes que ou pioram ou não melhoram a pressão alta com o IEC-BRA, né, os negros, afrodescendentes, é porque eles não aderem à dieta hipossódica, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né, não é que o remédio não funciona, é que para ele, né, ele deveria também fazer dieta hipossódica, né, para ter um efeito benefício aí do antihipertensivo. Também alguns artigos, só para trazer
trazer também o benefício da redução de sal na dieta, né, em redução da mortalidade, né, e de eventos, né, cardiovasculares em longo prazo. Aqui houve uma redução de morte por todas as causas em 20 anos, né, em pacientes com menor consumo de sódio, né, e aí houve uma relação linear entre a quantidade de ingestão de sódio e a mortalidade, né. Aqui ele estima um risco relativo de 1,12, então aproximadamente é um risco de 12% a mais de ter morte em 20 anos para cada 1.000 miligramas de sódio em 24 horas que ele consome, né? Então, isso é importante, né? E importante também pensar que não precisa o paciente chegar naquela dieta de 2 gramas. Se ele consome 5, 6, 9 e reduz um grama de sódio em 24 horas, ele já vai ter benefício, né? E inclusive não só na pressão, também em sobrevida em longo prazo. E aqui também mais um estudo também sobre o consumo de sódio e a morte por causas cardiovasculares, né, que foi publicado agora em 2014, né, é estimado que aproximadamente 1 em cada 10 mortes por causa cardiovascular seja devido à dieta hipossódica. Então, tirando os outros efeitos aí da hipertensão, epidemia, enfim, 1 em cada 10 mortes cardiovasculares são atribuídas exclusivamente ao consumo excessivo de sódio, né? E aí, nesse modelo aí que eles fizeram de estimativa, né, 1,65 milhões de mortes cardiovasculares ocorreram em 2010, poderiam ser atribuídas ao consumo de sódio acima de 2 gramas por dia, né? Então, o quanto que a alimentação, né, está sendo nociva para a população mundial, né, de fato. Bom, e aqui, nesse mesmo estudo, né, que avaliou esses eventos, né, existe uma relação direta e linear, né, da mesma forma que a gente apresentou no estudo anterior, entre a redução de sódio e o nível de pressão arterial, né. Então, a cada grama de sódio, né, que é reduzida, você tem um reflexo aí na pressão sistólica, né, e é uma relação linear. Tá? Você pode chegar aí numa redução aí de 5 gramas, aí chegar até 6 milímetros de mercúrio a menos, né? Mas você vê que no estudo que a gente fez controlado, né, randomizado, o efeito foi ainda maior. E esse daqui é só para ilustrar, né, o quanto no mundo, né, a gente tem essas mortes atribuídas ao consumo excessivo de sódio e um pouco a ver com a regionalidade, né, então climas mais frios, né, talvez mais consumo de embutidos, né, de defumados, né, e sódio, conservas, né, e aqui um país africano, né, talvez com um consumo menor aí de industrializados, embutidos, né, um acesso menor a esse tipo de alimentos, né, que o reflexo também nas mortes não apareceu, né, e o Brasil aqui no meio, amarelinho, né, com mortes aí em quantidade significativa aí atribuída ao consumo de sódio excessivo na dieta. Aqui também é a mesma coisa, acho que é só continuação. E o que eu ia falar é das mortes prematuras, né? Então, não só a morte, né, cardiovascular, então tem a questão das mortes prematuras, que são consideradas aí abaixo dos 70 anos, né, abaixo da expectativa de vida para o país, né? E também todas as outras comorbidades, né, perda de função para o trabalho, né, uso de serviços de saúde, né, em decorrência aí dos eventos cardiovasculares também. Aí aqui é só um link para a aula da Mari, que ela vai comentar um pouco melhor, né, do quanto que tem de sódio e a gente acaba não tendo muita noção, e principalmente os pacientes, né, então é importante a gente ter um pouquinho de ideia, que me chama muita atenção a questão do miojo, né, o macarrão instantâneo, né, os pacientes, eles comem ele como se fosse uma comida leve, super saudável, né, e na verdade ele tem aí metade do sódio que ele pode consumir no dia, só um pacotinho, isso sem o tempero, né, então o paciente fala assim, eu não ponho saquinho, não, se põe é pior, né, que aí excede os 2 gramas por dia em uma refeição, um pacotinho de miojo, 2.721 miligramas
de sódio. E aí aqui, se você tira o saquinho, aí já fica aí pela metade, um pouco mais da metade aí do sódio que ele pode consumir no dia, né? E muitas outras, né, alimentos, o biscoito cream cracker, né, salgadinho de milho, né, o biscoito de polvilho, então, sem falar dos embutidos, né, salsicha. Então, assim, importante a gente ter em mente, né, o quanto que cada alimento, né, pode ter de trazer de excesso de sódio na alimentação, para a gente poder dar as opções para o paciente, né, para ele fazer escolhas mais saudáveis, né. Eu acho que é isso, Mari. Eu vou pôr aqui sua apresentação. Pessoal, bom dia. Sou Mariana, sou enfermeira. Eu já atuo na atenção, né, em saúde de Campinas há quase 10 anos e comecei minha trajetória em centro de saúde, São Cristóvão, passei pelo Santos Dumont, passei pelo SEDES um período e agora estou aqui na Policlínica. Eu vou relatar um pouquinho para vocês a experiência que eu tive no Santos Dumont com grupos de hiperdia, né, de pacientes hipertensos e diabéticos, em duas situações. Uma de uma roda de conversa, que a gente tinha alguns pacientes, selecionamos alguns pacientes com exames bem alterados de colesterol, tanto o total quanto o bom e o ruim. E um outro grupo que eles fazem lá, que é a gente chama de grupo, mas eles são consultas individuais, né? Que dá certo também. Então, esse encontro com os usuários foi bem interessante, porque quando a gente fala em grupo, as pessoas muitas vezes têm uma certa aversão, tipo, vou lá sentar para ficar escutando, ninguém vai deixar eu falar, vai ficar escutando e às vezes eles não absorvem nada. Então, nesse encontro, a gente fez uma coisa diferente. Nós ligamos para os pacientes e falamos que eles tinham uma consulta médica com a médica, no caso, a coordenadora da unidade, e nós preparamos a sala de reunião com um fogão e alimentos que não são tão, pelo menos na época não eram tão caros, porque agora por conta da pandemia tudo está um pouco mais caro. Então nós pegamos alimentos, né, um fogão, panela, tudo, para ensinar eles, né, e também entender como é que eles fazem esse processo em casa, do cozinhar, né. Então foi muito interessante, porque eles chegaram lá, assim, mas eu vim passar com a médica, né, eles ficaram meio assim assustados, e aí a gente explicou o motivo de fazer aquela reunião, aquela roda de conversa, e depois eles iam passar em avaliação individual para ver se entrava com medicação, se só a dieta, né, a restrição de alguns alimentos daria certo. E foi muito legal, porque eles cozinharam com a gente, né? Então, a Patrícia, ela explicou a quantidade de óleo que era importante colocar, e aí eles foram falando, na minha casa eu não faço isso, coloco muito mais, eu não sabia que precisava de pouco, e ela foi mostrando os alimentos. Nós fizemos uma torta de sardinha, né? A sardinha, ela é um enlatado, porém é uma gordura boa, né? E aí a gente explicou para eles que tudo bem colocar uma sardinha numa torta, né? Tudo bem fazer uma torta com farinha de trigo, desde que você também acrescente um farelo de aveia, uma linhaça, que ajuda a reter um pouco, a absorver um pouco a gordura, o açúcar que tem na farinha de trigo. Então, nós fomos explicando para eles o que cada alimento fazia, e foi muito interessante, porque eles não acreditavam que dava para fazer uma torta saborosa, com um pouco menos sal, com mais tempero natural, cebola, alho, cheiro verde, salsinha, cebolinha, e foi legal. Nós fizemos o processo todo com eles, a gente colocou a torta para assar, a Patrícia explicou o que acontecia dentro das artérias e das veias se eles não melhorassem a alimentação, o que poderia acontecer, porque eles não tinham ideia. Né? Por que a gente bate tanto na tecla? Tem que diminuir o colesterol, tem que diminuir o sal, tem que diminuir a gordura. É sempre o tem que parar, tem que evitar, tem que cessar.
mas sem explicar o porquê disso. Então, não fazia sentido para eles. E aí, quando nós explicamos o porquê que era importante diminuir, eles entenderam, eles começaram a perguntar várias coisas, como fazia, onde comprava. E o mais legal é que, assim, a Patrícia, no dia, ela trouxe a nota do supermercado, comprou no supermercado do bairro as coisas e mostrou para eles. E falou assim, olha, não é impossível, não é tão caro, mas tem coisas que a gente pode substituir pelo que vocês têm em casa. Então, foi bem interessante. A gente não conseguiu uma avaliação do impacto dessa roda de conversa, porque entrou pandemia. E aí tudo parou, foi foi o caos e a gente não conseguiu o retorno. Mas no dia, pelo menos, eles ficaram satisfeitos, né? A gente sentiu, eles falaram, né, da importância de explicar e de entender o porquê das coisas, né? É muito fácil a gente chegar e só falar, você precisa parar de comer isso porque você vai morrer, você precisa parar com isso porque você vai infartar. Quando você não explica o porquê, para ele não faz sentido. Ele vai continuar comendo aquilo, ele vai continuar tendo os mesmos hábitos, né? Por que ele tem que parar com a vida dele por causa disso, né? Enfim, a outra experiência é com um grupo de hiperdia mesmo, que são, nós reunimos, quando eu estava lá, o grupo era de sexta-feira, então iam pacientes hipertensos e os diabéticos. A troca que nós tínhamos com eles era aferir sinais vitais, entregar as fitas de destro, calibrar o aparelho, e era uma conversa, eles estavam habituados a isso, então eles iam, são super frequentes, assim, né, presentes nesse momento da sexta-feira. E era um momento que as auxiliares e técnicas de enfermagem, elas faziam toda uma conversa, né, pegava prontuário, via a necessidade de marcar consulta, de agendar Papa Nicolau, mamografia, e se tinha alguma queixa já ia discutir com o médico, se tinha uma questão emocional, nós temos uma psicóloga lá no centro de saúde, então já discutiu o caso com a psicóloga, então conseguia fazer essa consulta, essa intermediação, para que o paciente saísse dali também com as orientações, né, e com os devidos encaminhamentos. Então, funcionava, dava muito certo, e eles passavam consulta de enfermagem comigo também, né, então nós sentávamos e era uma conversa, né, mesmo que individual, era uma conversa, mas é uma conversa a partir do princípio, o que você quer para a sua vida, o que você espera, o que a gente pode melhorar junto e o que eu posso te ajudar. Quando a gente pensa em grupo, né, a gente fala, nossa, vai dar trabalho, ninguém vai participar, é muito estresse, ninguém quer, mas a gente precisa parar para pensar em como fazer, né, como se programar e falar como a gente vai falar com o paciente sobre a doença de uma maneira que não seja tão técnica, porque a gente acaba no dia a dia usando os termos técnicos e o paciente não vai entender, né? Então, como que a gente explica, fala sobre essa doença, né? Explicar para ele que, olha, é uma doença crônica, não tem cura, você precisa do medicamento, o medicamento é importante, por que esse medicamento faz mal para você, por que você não gosta de tomar, até onde a doença afeta a sua vida e como é que a gente pode ajudá-lo a se adaptar à sua doença, né? Porque a gente sabe que são doenças que não têm cura, né? Elas têm controle. Então, acho que isso é importante trazer, pelo menos quando eu trazia isso nas consultas, né, a gente via que o paciente tinha uma outra visão, né, do que ele estava vivendo. Como que a gente aborda, né, os cuidados pessoais, em especial a alimentação, né, então, cuidados assim, atividade física, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer a caminhada, não adianta a gente impor, ele não vai fazer porque ele não tem tempo, ele trabalha, ele cuida do neto, ele cuida da filha, é o marido que bebe, né, então, como que a gente aborda, né, alimentação,
a gente precisa perguntar o que ele tem em casa, né? Nós atendemos pessoas desde níveis sociais bons, que têm alimentos bons em casa, a pessoas que às vezes não têm nada, que vivem de doação, que vivem de cesta básica, né? Para a gente ir adequando, junto com ele, junto com o paciente, como que a gente pode melhorar a alimentação dele, né? Então, explicar para o paciente que é ele ele é autônomo para se cuidar, né? A autonomia do cuidado é dele. É importante ele se olhar, ele começar a ver que não é só ir lá no posto pegar a receita, pegar o remédio, tomar o remédio, se não melhorar o hábito de vida e explicar isso para ele, né? E construir junto com ele esse conhecimento, né? E o cuidado, né? A gente se oferecer como que a gente pode ajudá-lo. Como faz educação em saúde, né? Às vezes a gente fala, vamos sentar lá, montar um PowerPoint e vamos jogar informação nele e é isso, né? E não é assim que funciona, né? Tem estudos que mostram que quando você trabalha com a realidade da população, dos usuários, quando você abre para ele trazer a experiência dele, você vê que a adesão as orientações, né, são muito melhores, né, tem uma adesão melhor. Depois eu trago uma referência de um estudo para vocês que mostra que quando você usa metodologias ativas, né, você usa o trabalhar com a realidade que você tem ali, a adesão aos tratamentos, seja medicamentoso, seja a alimentação mais saudável, isso é muito certeiro, né? Claro que tem uns que não vão seguir, ponto final, e tudo bem, né? A gente está aqui para fazer a nossa parte. Mas tem dado bons resultados. Então, a gente sempre fica no como, né? Como fazer, o que eu faço, como. E a gente precisa entender a realidade dos nossos usuários, né? Eu acho que isso é o ponto-chave. Não existe uma receita de bolo de como fazer um grupo, você começa assim, assado, faz isso e ponto. Existem ferramentas que você consegue trabalhar para fazer com que esses grupos se desenvolvam aos pouquinhos. A gente começa às vezes com 20 pessoas, termina com 5, mas são 5 que estão dispostos a mudar, né? Então, a gente precisa agarrar eles e não desistir. Né? É um trabalho de formiguinha, não é fácil. O pessoal que está na atenção básica, assim como eu já estive, a gente vê o quanto é importante o trabalho da atenção básica na promoção e prevenção à saúde. Isso não sou eu que estou falando por minha experiência, mas o que a literatura tem estudado, que traz de resultado da importância, né, da equipe multi ou da equipe de enfermagem está atuando nessa parte da educação em saúde, da promoção e prevenção de saúde. Então, palavras de resistência. Pode ir por evitar o não pode, né? Não pode. Você não pode comer o sal, você não pode comer sua salsicha, você não pode comer o seu salgadinho. Né? Evitar essas palavras. Não é o não pode, vamos pensar em outras maneiras. Tá, você não pode viver sem sua salsicha. E se a gente reduzir a salsicha, em vez de você comer ela todo dia, vamos começar a comer ela 2 vezes por semana, tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, né? Então, são coisas que a gente precisa mudar as palavras, né? Proibido. Você está proibido de tomar refrigerante, de fumar, né? Fumar é terrível. O tabagismo é uma coisa que a gente luta aí bastante, e o grupo de tabagismo ajuda bastante. Também tem uma experiência muito bacana lá no Santos Dumont, que deu certo, só mulheres no grupo, e foi muito bacana também. A gente fazia sempre as rodas de conversa, trazia a realidade delas, os sentimentos dela, e deu muito certo. As 4 que começaram pararam de fumar, foi lindo, foi ótimo, mas aí entra a pandemia, meio que cessa tudo, a gente não consegue dar essa continuidade, mas quando eu saí de Santos Dumont foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu fazia o grupo junto com elas, e
E saber que eram 5 pacientes, eram 5, uma era funcionária e as outras 4. E saber que as 5 pararam de fumar até a época que eu estava lá foi uma vitória, foi muito bacana, né? E o faz mal. Ah, se você comer tal coisa vai fazer mal, se você fizer tal comida encher de sal e os temperos prontos vai fazer mal. É abordar de uma outra maneira. Quando você aborda de outra maneira, o paciente começa a entender e começa a pôr em prática. Nem que seja uma vez por semana só que ele vai ficar sem a salsicha, que os outros 4 ele vai comer, mas ele começou. E a gente precisa dar mérito para isso, porque partiu dele. Né? A gente constrói com ele e ele faz a ação. Então, isso é muito bacana, porque aí depois ele volta com você e fala, olha, eu consegui diminuir o consumo, agora eu como só 3 vezes a semana. Que bom, que ótimo, é alguma coisa, né? Agora, se você usar e falar, não pode, você tem que parar totalmente, ele não vai parar, porque às vezes é aquilo que ele tem para comer, é aquilo que ele tem em casa. Né? Então, não dá para a gente ficar sempre impondo. Né? A gente vem de uma educação, de estudo, que é sempre transmitido o conhecimento para a gente, que a gente é meio que colocado na nossa cabeça como é que funciona isso, como é que é aquilo, e para muitas vezes para os pacientes não dá certo. A gente precisa construir com eles o conhecimento, né? E pensar em cuidados juntos, né? Não só impor. Né? É muito fácil falar assim, não, eu quero que você coma só isso. Não dá. Não dá, eles não vão fazer. E a gente vai ficando frustrado e você vai desistindo do grupo, você vai desistindo da consulta de enfermagem, você diz, não dá. Então, hoje, não sou só eu que falo, acho que a literatura traz isso também, das experiências que as pessoas têm vivido, da importância de sempre construir junto com o paciente o seu cuidado e fazer com que ele se torne o autor, né, autônomo do seu cuidado. Aqui eu trouxe algumas referências para vocês que são bem bacanas, que são nortes para a gente começar e pensar em como abordar esse paciente de uma maneira diferente nas consultas, como você abordar os pacientes em grupo, né? Esses 2 cadernos da atenção básica são muito bacanas, são muito legais, eles têm um conteúdo bem legal que ajuda a dar um norte, são ferramentas que te ajudam a você construir, né, junto com a equipe, como começar a fazer esse processo da educação em saúde. É bem legal. Esse artigo que eu trago também é uma revisão de literatura que traz como conclusão a importância das metodologias ativas, a importância de você construir junto com o usuário o cuidado dele. É muito legal, é muito nítido das rodas de conversa, de grupo, né, os efeitos que isso traz na vida dos usuários. Então, é bem bacana. Acho que é isso, Sheila, que eu tinha para falar. Estou à disposição aqui na Poli 3, se precisarem de alguma ajuda. A gente tem compartilhar experiência, acho que tudo é válido, né? Acho que a gente está aí para vocês. Agora eu falo nós como se eu ainda tivesse atenção básica, porque ainda me sinto da atenção básica, mas a importância da atenção básica na promoção e prevenção da saúde é inquestionável. Assim, a gente precisa agarrar isso e nós vamos tentar fazer aqui na Poli também, né, Sheila? Nós vamos montar estamos construindo um grupo aí para pacientes que estão pré-alta, né, Sheila? Para a gente também contar nossa experiência depois. Meninas, a Paty e a Luana, eu queria que vocês compartilhassem a experiência que a gente tem tido nos atendimentos de equipe multi. Oi, meninas, tudo bem? Meninas, meninos, eu sou a Luana, sou técnica de enfermagem. Eu sou Patrícia, sou auxiliar de enfermagem. Nós participamos do grupo da cardio aqui junto com a doutora Sheila, né? E a gente teve
algumas experiências, assim, com relação às dietas, né, cardioprotetoras, que a gente fala, assim, mas o que eu posso mais falar, assim, é por mim mesmo, né, porque a cada grupo que a gente fazia, eu ia vendo o que eu estava fazendo de errado, né, embora eu não tenha hipertensão, não tenha nenhum problema cardíaco, mas tudo isso foi impactando em mim. Então, cada vez que a doutora Sheila falava do coração, que ela falava das alimentações, né? Eu falei, nossa, eu preciso mudar. E eu sempre conversava muito com a Sheila, com a Paty, né, sobre isso. E, assim, eu acho que tudo é possível, né? A gente ter um pouco de empatia com o paciente e saber que a gente também precisa, né? A gente não tem que ser só, faça o que eu falo, né? A gente tem que demonstrar também e fazer a nossa parte. Então, graças a Deus, hoje eu me livrei do sazon e temperos. Só uso tempero, assim, natural, né? Minha família está comendo melhor, alimentação mais saudável. Então, acho que isso impactou muito na minha vida, né? Infelizmente, nos pacientes que a gente acompanha, a gente não conseguiu ver, né, os acertos que a gente fez com ele de alimentação, porque entrou a pandemia, a gente não teve mais esse contato com eles, né, para saber como é que foi e tudo mais. Mas para mim, foi muito bom, foi muito proveitoso. É bastante positivo quando a gente se coloca no lugar do paciente, porque mudança de hábito não é simples assim. Faz mal e eu vou parar de fazer. Não, automaticamente você está lá pensando que o gostinho do sazon é mais gostoso do que o do sal com alho. Então, a gente conseguir orientar o paciente baseado nas nossas experiências é bastante válido, né? Tanto para nós quanto para eles, eu acredito. E a gente se aproximar um pouco mais, a gente consegue se aproximar um pouco dos pacientes, a gente não fica só como detentor da verdade. A gente consegue colocar para eles que, segundo a nossa experiência, uma mudança ou outra sempre, né, de acordo com o nosso, cada passinho ali, de acordo com o que a gente pode dar, e vai melhorando ao longo do tempo aí. A gente ainda vai ver, né, a melhora ou não dos pacientes, dos nossos acordos, e aí a gente volta para contar. Muito bom, meninas. Obrigada por dividir. Eu queria muito que a Luana falasse, porque foi uma coisa que veio assim tão espontâneo, né, dela, esse questionamento, né, que poxa, a gente até sabe o que é bom, né, o que faz bem, mas é difícil a gente pensar, olhar para nós mesmos, né, então a Luana se colocou no lugar do paciente, né, mesmo não sendo hipertensa, né, mas a gente sabe dos riscos, né, de uma dieta com excesso de sódio que pode trazer no futuro, e principalmente para a filha, né, ela tem uma filha aí, idade escolar, né, então isso também vai ter repercussões importantes no futuro dela, da família toda, né, e dela mesma, né, então é bacana esse movimento de olhar para si, né, nós como profissionais da saúde, né, e talvez esse momento aí de pandemia, né, seja um momento para isso, para a gente olhar para os nossos hábitos, né, o que nós estamos fazendo em casa, o que nós podemos melhorar, nós como, né, para nós mesmos, né, termos uma vida mais saudável, né, será que a gente pode reduzir aí o consumo de industrializados, trocar um molho pronto por um molhinho de tomate natural, né, parar de comprar miojo, pelo amor de Deus, né, comprar aí só o alho, né, fazer um temperinho natural de alho, tirar o caldo pronto, né? Então, coisas para a nossa vida, e que quando a gente vai orientar o paciente, isso vai ficando mais verdadeiro, né? E vai partindo, assim, de uma experiência própria e de uma preocupação sua genuína com o próprio paciente, né? Então, é difícil, às vezes, você fazer uma orientação de uma coisa que você mesma não segue, né? Porque isso perde um pouquinho a força, né? Lá no fundo, assim, você sabe que você não está fazendo e você quer que o paciente faça.
faça, né? E se é bom para o paciente, não é bom para você também, né? Então, é uma reflexão, acho que é importante que a gente faça nesse momento de grupo, que é um momento de troca, né? A Mari falou bem assim, que não é você a que sabe tudo e que o paciente não sabe nada, né? Então, aproveitar esse momento de grupo como um momento de troca e um momento para vocês, né? E a gente, como equipe, a gente tem aproveitado bastante esses momentos para trazer reflexões para a nossa própria vida. E você estando mais saudável, né, e procurando se manter bem, hábitos saudáveis, você também vai estar bem para cuidar do outro, para ajudar o outro, né? Então, esse movimento de olhar para si e cuidar de nós, né, nós profissionais da saúde, um do outro, também é importante. Então, às vezes, essa oportunidade aí da pandemia, né, a gente não pode, às vezes, ainda fazer grupos, né, é um momento para a gente olhar para o colega, né? Às vezes fazer um momento aí de reunião para olhar para a saúde do colega, né? Se você sabe que é hipertenso, diabético, né? Será que ele está se cuidando, né? Será que eu estou me cuidando? Estou fazendo atividade física, né? Então, coisas aí importantes para a gente olhar nesse momento, né? E aproveitar também para nós, né, que está todo mundo aqui no mesmo barco, né, todo mundo procurando uma vida mais saudável, todo mundo tem as suas dificuldades, né, na aderência, né, quem que às vezes não gosta de algum petisco, alguma coisa, né, diferente de vez em quando, pizza, né, quer dizer que a gente nunca mais vai poder comer isso? Não, né, quer dizer que a gente vai ter que aí saber o momento, né, e usar a maior parte do tempo alimentos saudáveis, né? E de vez em quando, com certeza, isso não vai trazer problemas, né? Se comer pizza de vez em quando, não vai trazer problemas, né? Acho que é isso. E aí a gente traz outros temas aí para a gente complementar essas discussões de mudança de estilo de vida, tá bom? Obrigada a todos, bom dia, bom trabalho. Obrigada, gente, pela participação aí. Tchau, tchau. Eu esqueci de fazer o link de avaliação. Vou mandar para vocês. 1 segundo. Bom dia a todos. Obrigada pela participação e até semana que vem, tá bom?